Então, vamos gravar as instruções aqui para a vivência. A gente vai imaginar essa sequência, né, das fases da jornada da individuação. A gente vai imaginar que cada uma dura mais ou menos 7 anos, por volta de, tá? E cada uma vai fazer as contas da sua idade cronológica. Em que fase você acha que você está, né? Fazendo as contas. Se a psique fosse matemática, né? Se fosse lógica, se a gente seguisse mais ou menos esse percurso, pela minha idade cronológica, eu estaria em qual delas? Vocês podem olhar aqui e fazer as contas, né? Cada uma é 7. Então, por exemplo, eu vou fazer as contas comigo, eu tenho 60. Então, eu vou contar, né? Eu estou no nono setênio, entrei no nono setênio, então eu vou contar nove etapas, né? Então, por exemplo, infância já foi, donzela já foi, amor já foi, heroísmo já foi, parental já foi, soberania já foi, regência já foi, entrega está terminando, eu estou entrando no sabedoria, tá? Pela minha idade cronológica, ok? Se você olhar pelo nome dos contos de fada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu estou saindo do rei, entrando na próxima etapa, que sairia do sábio. Isso se a psique seguisse o script, né? Estamos fazendo se, como se, tá? Então, cada uma faz as contas de acordo com sua idade cronológica e vê mais ou menos em que etapa cairia. Conseguiram fazer? Que etapa você cairia de acordo com a sua idade cronológica, tá? Agora, a gente vai fechar os olhos ou não, ver como você se sente melhor, para olhar para dentro, conversar com o seu coração, com a sua alma e ver dentro de você em que momento você acha que você está. Dali para trás, né? Porque o que a gente não viveu ainda não entrou. Dali para trás. Em que momento você acha que você está? Em qual fase você sente que você está conectada agora? Conseguiu perceber? Conseguiu? A fase que você está coincide com a fase da sua idade cronológica ou é uma anterior? Marca isso, né? Por quê? Pode ser que a gente esteja numa fase anterior porque algo na vida está nos impedindo de viver as próximas fases e a gente precisa cuidar disso. Agora, pode ser também que eu esteja me sentindo já numa determinada fase mais próxima da minha idade cronológica, mas eu posso estar revisitando temas de uma fase anterior, porque algo na minha vida está pedindo esse olhar, tá? Mas eu nunca vou olhar para aquele tema que eu estou revisitando como na primeira vez primeiro contato que eu tive, né? Isso é uma coisa que a Nara falou, né? Ah, lá nas Lobas, quando eu escutava falar de complexo, eu não entendia nada. Agora eu estou vindo de uma outra forma. Por quê? Houve um amadurecimento, um aprendizado, certo? Então, na vida, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso revisitar algum momento do meu, sei lá, um momento herói, um momento donzela, porque eu, sei lá, um momento heróico, porque eu preciso enfrentar uma dificuldade, eu tenho que chamar esse momento, lembrar do que eu aprendi nessa fase.
mas não vai ser igual como quando eu estava passando por ela pela primeira vez. Porque eu estou em outra, eu já dei várias voltas na espiral, eu vou olhar para esse lugar de outro ângulo, certo? Ficou claro, gente? Tudo bem? Então é importante a gente ter essa percepção, né? Em que momento que eu sinto da jornada eu sinto que eu estou, tá? E desse momento que eu sinto que eu estou na jornada, para trás, cada uma delas tem uma mulher que eu fui, certo? Em cada uma delas tem uma mulher, eu fui uma pessoa diferente em cada uma delas. Embora a gente se reconhece como eu, né? Mas em cada momento era um olhar, era uma percepção do mundo, era um grau de maturidade, era uma forma de lidar com os desafios diferentes. Então, agora a gente vai fechar os olhos e a gente vai olhar. Você imagina quantas mulheres teria antes, né? Cada fase, quantas fases tem antes da fase que você está agora? Quantas fases você imagina que tem para trás, que você já viveu, tá? E que você sente no seu coração que você está numa determinada fase. E você vai olhar para cada uma dessas fases e olhar para você, essa versão de você que viveu em cada uma dessas fases. Até chegar na primeira fase, que é a da infância. Então, olhar para você na fase anterior a essa que você está, depois olhar para você 2 fases antes, 3 antes, até chegar na primeira fase, você criança. Veja todas essas mulheres diante de você, todas essas versões diante de você. Tente visualizar todas essas mulheres que você foi. E essa que você é agora. Estão conseguindo visualizar? E a gente tem que honrar cada uma delas. Cada uma, sem julgamento. Mesmo que numa determinada fase eu acho que eu não, não fui o melhor que eu poderia ter sido, ou que numa outra fase eu tenha cometido muitos erros, muitos enganos, muitos desvios de rota. Não importa. A gente tem que olhar para cada uma de nós, em cada fase, com muita gratidão, porque essa mulher me ajudou a chegar até aqui. Com aquilo que ela sabia naquele momento, ela fez o melhor. E eu estou aqui hoje graças a todas essas outras que eu fui. Então eu vou olhar para cada uma delas com muito carinho e se você puder, se você sentir no seu coração que cabe, faça uma pequena reverência para cada uma dessas mulheres que você foi. Agradeça e reverencie cada uma que você foi. E agora que você pôde agradecer, honrar a tua história, tudo que te trouxe até aqui, a gente vai sentindo que essas versões de nós mesmas, dessas mulheres que nós fomos, elas vão chegando perto de nós, elas vão entrando em nós. Nós somos tudo isso. Até a criança, todas elas vivem em nós. Estão vivas, estão presentes, estão sempre prontas para nos ajudar com aquilo que a gente precisar
de cada uma dessas fases. E a gente se sente inteira, integrando tudo que a gente aprendeu, elas vêm trazendo para nós tudo que a gente aprendeu desde a primeira etapa. Isso fica presente. E elas querem que a gente avance, que a gente continue, né, seguindo as próximas etapas. Esse momento em que a gente finaliza, né, essa integração de tudo isso que eu fui, o que eu sou agora, para poder finalizar, a gente sempre conecta com o terceiro ponto. Lembra do terceiro ponto? O terceiro ponto é o que guia tudo isso. O terceiro ponto é o que nos convida a seguir adiante na jornada. E integra. Nós nos sentimos integradas, unas nesse caminho. Com gratidão, com amor para seguir adiante. Plena de recursos, plena de aprendizados. Nós vamos devagarinho, voltando para o aqui e agora, mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, espreguiçando se precisar. E você, imagino que já esteja com o material perto de você. E a proposta é criar uma mandala ou algum desenho que seja circular e que represente todas essas mulheres que você já foi, que estão em você e que represente esse trajeto da jornada que você pôde fazer até o momento, tá bom?